Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta e desta vez trago minhas percepções sobre um clássico brasileiro, Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Se você já concluiu o ensino médio ou fez algum vestibular, Enem, já deve ter ouvido falar sobre essa obra e foi assim que eu tive contato pela primeira vez com este livro. As releituras são tão importantes, por exemplo, dessa vez eu consegui tirar até uma lição religiosa em Vidas Secas. Assista essa resenha até o final para você saber que reflexão foi esta. Graciliano Ramos era alagoano e viveu no período entre as duas guerras mundiais, entre 1915 e 1953, e ele é considerado um dos maiores nomes da literatura brasileira. Eu ouvi um professor dizer que o Graciliano era leitor de dicionários, e todas as palavras que ele usou em suas obras foi com muito cuidado e fidelidade ao significado. Vidas Secas é o livro mais famoso do autor. Se você quiser adquirir, clique aqui no link abaixo na descrição do vídeo e comprando por este link, você apoia o nosso canal e não paga nada mais por isso. Vidas Secas, esse título é genial, traz muito bem a ideia do livro no sentido de vida minguada, estéril, raquítica e também seca no sentido mais literal de ambiente sem chuva, com muita pobreza e pobreza de todos os tipos, material, cultural. Até a escrita do autor é muito seca. O livro é considerado um romance para alguns e uma novela para outros devido ao tamanho reduzido. A história é sobre uma família de retirantes nordestinos que viviam se mudando por causa da seca, procurando algum lugar para sobreviver. Fabiano é o marido da Sinha Vitória. Eles têm dois filhos, o menino mais velho e o menino mais novo, cujos nomes não foram detalhados. E eu vejo isso como um significado de como as crianças eram vistas neste contexto de pobreza, apenas como um menino, uma criança, uma boca a mais para comer. E essa família possuía um papagaio e uma cachorra, a famosa cachorra baleia. Vidas Secas retrata o sofrimento de quem vive assim entre uma seca e outra, procurando um lugar de refúgio, pessoas que vivem como se fossem animais, aliás, pior do que animais. Fabiano se considerava uma coisa da fazenda, um traste, como ele mesmo dizia, um cabra, mas homem ele não era, porque ele mal sabia se comunicar. A família falava entre si, se comunicava usando pouquíssimas palavras, eram mais gestos, resmungos, onomatopeias. Eram todos analfabetos, mas pelo menos assim a Vitória sabia fazer contas. Fabiano se considerava tão inferior que para ele, pessoa de verdade, era o senhor Tomás da Bolandeira. Tem uma parte que ele diz, o senhor Tomás da Bolandeira, ele sim é uma pessoa de consideração, porque até votava. É uma triste realidade que já passamos no Brasil. Por mais de 100 anos, os analfabetos não podiam votar. E isso só mudou em 1985. É uma triste realidade e exatamente o que o livro retrata. Quem não tem domínio da linguagem não é respeitado, não consegue o seu lugar no mundo. E essa questão é muito sensível para mim, porque meus avós são todos analfabetos, com exceção da minha avó materna, que aprendeu a ler depois dos 50 anos. Eu me identifiquei muito com as questões do livro, porque me fez lembrar bastante da realidade dos meus avós e também até dos meus pais, que infelizmente são analfabetos funcionais por não terem tido oportunidade de estudar. E tem uma parte assim que me deu uma dor no coração, é o sonho da Sinha Vitória. O sonho dela é ter uma cama de couro. A cama que eles dormiam era uma cama de varas. E o lugar que Fabiano deitava tinha um nó, um pau com um nó bem no meio. Só muito cansaço fazia um cristão acomodar-se em semelhante dureza. Acho que a parte mais conhecida desse livro é a morte da cachorra-baleia, e eu não vou comentar aqui, eu só quero dizer que qualquer pessoa que já teve algum cachorro de estimação vai se emocionar. Algo que mexeu ainda mais comigo nessa releitura foi quando a família resolve ir na cidade para participar da novena de Natal. E eles mandaram fazer roupas, mas o tecido era pouco, ficou tudo muito apertado, desconfortável, mas lá foram eles com toda a pompa que é possível para pessoas pobres. E quem é pobre sabe como isso funciona. A gente se sente tão inferior
aos que têm uma condição financeira melhor, que essa questão de se apresentar bem, se vestir bem, vestir a melhor roupa é uma preocupação assim que chega até a dar uma ansiedade, porque é uma tentativa de não ser excluído da sociedade, tentar fazer parte daquele grupo, fazer parte de algo e querer se sentir igual aos outros. No entanto, o desconforto da família chegou num limite que eles não aguentaram mais. Aí Fabiano tirou os sapatos, a Vitória não suportou mais os saltos, os meninos tiraram as sandálias e lá se foi todo o glamour. Eu achei um pouco de graça nessa história, ao mesmo tempo que meu coração doeu. E foi nesse trecho da história que me surgiu uma reflexão religiosa muito importante, porque Fabiano considerava que ele tinha religião. Ele ia à igreja uma vez por ano e para ele existia um tipo de roupa para isso. Como tinha religião, entrava na igreja uma vez por ano e sempre vira, desde que se entendera, roupas de festas assim: calça e paletó engomados, batinas de elástico, chapéu de baeta, colarinho e gravata. Não se arriscaria a prejudicar a tradição, embora sofresse com ela. Quantas vezes nós, assim como o Fabiano, priorizamos a tradição ao invés do conforto e da saúde? Homens vestindo ternos não importa o calor, só por causa de uma tradição. Mulheres de saia que vão à igreja de moto, bicicleta, enfrentando todo um desconforto, tudo em nome de conservar a tradição. Ou ainda pior, em lugares que são regiões frias, indo de saias para a igreja ao invés de vestir uma calça confortável. E eu digo isso no contexto religioso cristão do Brasil, que tem essa tradição de mulheres só vestirem saias na igreja, como se o Deus do universo fosse se importar com o corte e costura de seres humanos mortais. E eu digo corte e costura porque a diferença entre uma calça e uma saia é apenas uma costura no meio. E é triste que, por conta de corte e costura, algumas pessoas que professam o nome de Deus fazem totalmente o contrário do que é o sinal do cristão, segundo Jesus, que é: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. O amor pressupõe conforto, liberdade. Se os líderes procuram controlar até o tipo de roupa que os fiéis usam, onde é que fica o amor? Onde é que fica Deus? Preste bem atenção que eu estou falando sobre tipos de roupas. O que são tipos de roupas? Calça, saia, short, paletó. Eu não estou falando sobre modéstia e decência, não estou falando sobre princípios, uma vez que esses princípios podem ser aplicados a qualquer tipo de roupa. E determinar um tipo de roupa como certo não tem nada a ver com obedecer a Deus, não tem nada a ver com modéstia e decência. Se você se importa em obedecer a Deus, se preocupe com modéstia, com decência. Mas se para você se curvar ao que os homens determinam é mais importante, você está servindo a quem? A tradição e não a Deus. O controle é tão grande que o verso "mais importa obedecer a Deus do que aos homens" é esquecido. Uma prática religiosa que mais se importa em controlar membros é uma religião sobre Deus ou sobre controle? Eu só sei de uma coisa: Deus é amor e onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Enfim, olha só onde Vidas Secas me levou. E este é um bom exemplo do que os clássicos fazem com a gente. Cada nova leitura, novas ideias, novas reflexões. Eu espero que vocês tenham gostado da resenha. Leiam este livro. Ele é bem curtinho, apenas 96 páginas, mas um mundo de reflexões, e essas foram as minhas principais. Se você ainda não curtiu, curta, compartilhe com seus amigos, deixe nos comentários se você já leu este livro, o que ficou de mais marcante dele em você, e até a próxima!